Oi, meu nome é Melk e você se estressa jogando videogame? Eu também, mas isso está mudando e, como deu pra perceber pelo título, esse é exatamente o tema desse vídeo. Eu quase sempre gostei de videogames. Eu lembro do meu pai jogando algum jogo de futebol no Super Nintendo quando eu tinha uns 3 anos, talvez mais, e eu lembro que ele quebrou o Super Nintendo depois. E aí, nossa, hoje eu jogo jogos da Nintendo de forma completamente legal, né? Então, eu lembro também que quando eu tinha não lembro quantos anos, eu chorei quando ganhei meu Xbox. Eu sei, parece bobo, mas fica comigo, vai piorar. Além de gostar de videogame, eu também sempre gostei de futebol. E isso me levou a jogar FIFA. Hoje eu tenho mais do que só o FIFA para jogar. Mas durante um bom tempo, quando eu não tinha PC e somente celular, eu não tinha as promoções da Steam e não tinha também formas completamente legais de jogar jogos. Então, eu jogava muito, muito FIFA. Acho que foi o jogo que eu mais joguei na minha vida, junto com Minecraft. E a minha relação com jogos sempre foi relativamente boa. Dificilmente me estressa e tal. Mas com o FIFA sempre foi diferente. Eu realmente ficava com raiva, com ódio desse jogo. E mesmo assim, eu não conseguia parar de jogar. Era como se fosse uma adição. Não se enquadra exatamente como vício o que eu tinha a minha relação com o FIFA, apesar de que exista o vício em jogos, mas não era uma relação muito boa. Só que isso está mudando, como eu disse no começo do vídeo. E você deve estar se perguntando, você parou de jogar? Não, mas eu parei de me estressar. Como? Muito fácil. Eu comecei a descontar a minha raiva em pessoas aleatórias na internet. Na verdade, eu usei uma série de estratégias, principalmente relacionadas à meditação, à análise experimental do comportamento, a mindfulness, se você quiser usar esse termo, mas a atenção plena, para melhor dizer, e principalmente a jogar o FIFA fora. Eu jogo mais pelo celular e bem pouquinho, porque jogar pelo celular não é tão divertido. E no celular não tem tanta disponibilidade de recursos que tem no FIFA de videogame. Mas enfim, eu vou explicar um pouquinho pra vocês sobre esse processo exatamente agora. Primeiramente, é preciso entender que é só um monte de quadradinhos na tela que não tem significado nem propósito nenhum. Na real, existem pra te desestressar, relaxar e curtir um tempinho livre. Mas a gente transforma isso em estresse e sai da jogatina pior do que entrou. Isso não quer dizer que os jogos não signifiquem nada pra você, mas entenda que, no final, não compensa você se estressar diante de algo simples e bobo. Eu sei, os jogos são importantes, existe uma indústria gigantesca, são um mercado enorme, mudam vidas e, como eu disse no começo, eu também gosto muito de videogames. Mas quando isso se transforma em uma experiência quase que dolorosa, ou muitas vezes dolorosa mesmo, algo não está te fazendo bem e talvez você tenha noção disso, assim como eu tinha, mas o difícil é mudar, ou melhor, encontrar soluções diante disso. E antes de irmos diretamente para as soluções, é preciso entender um pouquinho sobre análise comportamental. Eu quero deixar claro que eu não sou especialista em análise comportamental, esse é um assunto de psicologia que exige muito mais recursos do qual eu disponho, mas eu sei uma coisinha ou outra. Então, na análise comportamental, que pode ter outros nomes, há 3 tipos principais de comportamentos. Os comportamentos inatos ou reflexos, que são os comportamentos com os quais nascemos, ou seja, foram adquiridos durante a evolução, e garantem a nossa sobrevivência e são passados geneticamente. Como, por exemplo, o chorar de um bebê ou tirar a mão rápido quando a gente toca uma panela quente, um reflexo, literalmente. Respirar também é um comportamento reflexo. Depois nós temos também os comportamentos respondentes, que são comportamentos aprendidos por associações com comportamentos inatos. No experimento realizado por Pavlov, que foi o cara que primeiro teorizou sobre esses comportamentos, um cachorro salivava ao ver uma vasilha com comida, ou seja, um estímulo inato, e mexia as orelhas ao ouvir um sino, ou seja, outro estímulo inato. Ele salivava com a comida na vasilha e ele mexia as orelhas quando via o sino, 2 coisas completamente diferentes. E sempre que o sino tocava, o prato de comida também era apresentado. Com o tempo e a repetição desse processo, o cachorro passou a salivar quando o sino era tocado, mesmo sem a vasilha de comida. Ou seja, um comportamento respondente é uma resposta inata que foi aprendida. Nos humanos, isso inclui o medo de cachorros após ser mordido por um, a sudorese antes de uma apresentação após constrangimentos anteriores, o medo de relacionamentos após uma experiência traumática anterior, aquele sentimento de nostalgia ao ouvir aquela intro do PlayStation, a taquicardia quando vemos alguém que estamos conhecendo naquela fase da paquera. Eu não tô nem aí se você acha que paquera é uma palavra de velho, você é um boboca, cara de mamão e eu não ligo pra sua opinião. Paquera é uma palavra muito boa. E por último, nós temos os comportamentos operantes, que são aqueles determinados por suas consequências. Eles baseiam-se numa tríplice contingência. O estímulo, que é algo que está presente no ambiente, o sino, a vasilha, o barulho do PlayStation.
A resposta, que é o comportamento ou a atitude do ser, como ele vai reagir àquele estímulo, e a consequência, que é o resultado daquele comportamento. Dessa forma, as consequências determinam o comportamento. Você age de uma maneira diante de determinado estímulo e isso vai gerar um resultado. E esse resultado pode aumentar ou diminuir o seu comportamento. Então essas consequências vão se dividir em duas. Reforço, ou seja, uma consequência que aumenta o comportamento, por exemplo, receber conquistas ao terminar determinadas partes de um jogo, pois essas conquistas tendem a aumentar seu comportamento de jogar. E além dessas consequências, chamadas de reforço, existe também a punição, que é uma consequência que diminui o comportamento. Por exemplo, perder uma prova e apanhar por causa disso porque você virou a noite jogando e não estudou. Pois apanhar e ficar de recuperação tendem a diminuir seu comportamento de jogar antes da prova. Agora, no caso de você apanhando e apanhar porque não estudou, mas mesmo assim passar na unidade, talvez você mantenha esse comportamento de virar a noite jogando e não estudar. Então, nesse caso, essa consequência, apesar de uma consequência ruim, se ela mantém o seu comportamento, se ela aumenta o comportamento, porque você fala assim, não quero nem saber disso, eu passei, vou continuar jogando. Mesmo com essa consequência, você manteve o comportamento. E ainda que você receba um castigo físico, e isso é uma punição no sentido comum da palavra, no sentido comportamental isso não é uma punição, porque vai aumentar o seu comportamento do mesmo jeito, então seria um reforço. Resumindo, reforço aumenta o comportamento, punição diminui o comportamento. Agora que entendemos um pouco sobre análise do comportamento, nós podemos partir para as soluções. Primeira, compreenda as contingências de seus comportamentos. Compreenda as contingências de seus comportamentos. Por que eu continuo jogando esse jogo que me estressa, ou quais são meus reforços e como posso diminuí-los? Eu me estresso com todos os jogos ou só com alguns? Se são com todos, é uma problemática generalizada? Eu me estresso com apenas um gênero de jogo? Meu estresse é um problema maior do que só com os videogames? Talvez no seu caso, essa resposta seja para um jogo em específico, e aí a sua relação com esse jogo. Mas talvez no seu caso, assim como era no meu, isso seja uma relação maior. Por exemplo, sempre que eu durmo mal e eu tenho que fazer alguma coisa que eu não quero fazer ou que é estressante, eu vou ficar mais estressado fazendo isso do que o que eu ficaria se eu tivesse dormido bem. Às vezes, quando aconteceu alguma coisa que me deixou estressado no dia e eu ia jogar FIFA, como eu já tava meio estressado, eu me estressava mais facilmente ao jogar o jogo. E aí, quando era um dia que eu tava relaxado, eu conseguia jogar tranquilamente, entende? Então, você precisa observar completamente os seus comportamentos e ver como eles funcionam e como está a sua relação comportamental com os jogos. E essa última pergunta nos leva direto à solução de número 2. Pergunte-se, como anda meu estresse e paciência em relação a todos os aspectos da minha vida? Identifique como anda sua satisfação na sua vida geral, pois sim, o estresse é fundamental de certa forma, tendo em vista que ele nos leva a produzir e realizar tarefas destinadas a metas, mas em grandes quantidades o estresse é extremamente prejudicial e chega até a nos adoecer. Por isso, identifique o que te estressa, porque te estressa e tente achar soluções específicas. Talvez seja o trânsito, talvez seja seu trabalho. E, óbvio, essas situações não possuem soluções rápidas e nem sempre você irá encontrá-las. Mas, se você precisar, busque a ajuda de um profissional. Porque, de fato, é um problema gigantesco a gente estar estressado e a gente está estressado para fazer coisas que a gente não quer se desestressar. Quer dizer, que seriam para nos desestressar. E ainda mais essa relação prejudicial com o estresse, quando é muito extrema, leva de fato ao adoecimento. A terceira solução, equilibre sua vida. Gandhi disse que a vida é um todo de invisível, ou seja, o que você faz fora dos jogos afeta como você se comporta jogando, e o que você faz nos jogos também afeta seu mundo fora deles. Isso não significa que o FIFA vai fazer com que eu seja o Pelé 2, mas que eu tinha tendências ambientais, como gostar de futebol, que me levaram a jogar FIFA. E jogar FIFA aumentou minha tendência a gostar de futebol, porque a vida é um todo de invisível. Dessa forma, durma bem, coma bem, faça exercícios regulares, mantenha boas relações, saia de casa, mantenha uma vida saudável e equilibrada, porque manter uma boa relação em geral na sua vida ajuda a manter a sua boa relação com os jogos. O que nos leva para a quarta solução. Evite os excessos. Eu sei, a sua vida depende de matar esse boss exatamente agora, mas você e eu sabemos que isso cansa e quando você termina essa jogatina, sua coluna estrela mais do que chão de casa de filme de terror. Os excessos não fazem bem, principalmente se tiram sua paz, seu sono e sua felicidade. Relaxe, o jogo não vai sumir e diminuir o tempo que você passa jogando pode aumentar a sua vontade de jogar. Eu percebi isso
editando alguns vídeos aqui. Às vezes eu quero terminar logo a edição porque falta só um pedacinho. E aí eu vou levando mais adiante, aí eu acabo passando muito tempo. E aí eu fico estressado. E eu tava editando um vídeo um dia desses e eu percebi que eu tava ficando estressado porque o que era pra ser simples não tava sendo simples por causa de uns probleminhas em específico. E aí eu simplesmente falei, quer saber? Salvei o que tava pronto, desliguei e no outro dia eu continuei. Então às vezes tomar essa atitude de evitar os excessos pode ser fundamental para você não ter esse excesso de estresse. E isso me lembra um pouco da síndrome do PC Gamer. Que inclusive esse assunto merece um vídeo próprio, então se você não quer perder esse conteúdo e tá gostando desse vídeo, considere se inscrever aí no canal e deixar um likezinho, porque, poxa, até agora eu já falei uma ou duas coisinhas interessantes pelo menos, né? Continuando. Uma das razões da síndrome do PC Gamer é justamente a disponibilidade de jogos. Eu quero jogar algo, eu compro e viro a noite jogando. Ou eu finalizo as 30 horas no final de semana e acabou. Se você evitar o excesso, você vai manter a vontade de jogar e vai passar mais dias jogando, já que suas horas diárias de jogo diminuíram. E não vai ficar olhando para sua biblioteca se perguntando o que eu vou jogar agora. Se você tem um jogo de 30 horas e você joga 10 horas por dia durante o final de semana, em 3 dias o jogo acabou. Mas se você vai jogar, por exemplo, 3 horas por dia, você vai levar 10 dias para finalizar esse jogo. Se a minha matemática tá certa. E isso nos leva exatamente para a dica de número 5. O que você tem jogado ultimamente? Uma das principais formas de se estudar a personalidade humana é chamada de os 5 traços de personalidade, ou Big Five, ou algum desses nomes. Eu não lembro o nome exatamente, mas enfim. Essa maneira traz 5 traços principais da personalidade e um desses traços é a abertura, que diz respeito, mais ou menos, à abertura que alguém tem a novas experiências e interesses. Então, abra-se. Talvez você esteja jogando somente um gênero de jogo ou apenas o mesmo jogo e obtendo as mesmas experiências em excesso. Diante disso, procure descobrir novos jogos, de um gênero ou produtora que você gosta ou de um gênero completamente novo. Claro, você pode acabar se decepcionando, mas também pode descobrir seu próximo jogo favorito. Por isso, permita-se jogar novos jogos, principalmente indies e jogos relaxantes. Outro assunto que merece um vídeo. Abrir-se a novas experiências, principalmente as que não são competitivas, podem te proporcionar momentos da mais genuína felicidade. Por exemplo, por conseguir derrotar o Brock no Pokémon. Eu não finalizei Pokémon, mas eu fiquei muito feliz quando eu consegui derrotar o Brock no primeiro ginásio que você chega lá. E o jogo tava em preto e branco, pra você ver, entende? Às vezes a gente tá tão focado, tipo assim, em ter o jogo, a placa de vídeo mais potente, o processador mais potente pra jogar o jogo mais potente. E esse jogo, na verdade, vai deixar a gente estressado. Porque a gente tem que ser o melhor, porque a gente precisa do melhor DPI, porque precisa do mousepad, porque precisa do mouse que faz não sei o que, porque as luzinhas tem que piscar. Mas a gente precisa de algo que seja mais divertido do que estimulante, entende? Porque às vezes o estímulo demais pode ser uma razão pra gente ficar estressado. Solução de número 6. Ajeita a coluna. Você provavelmente estava com a coluna toda torta agora, né? Mas por mais que pareça bobo, pelo menos pra mim, desativar o modo gamer de postura faz muita diferença. Não sei se vocês já observaram que as pessoas, nos últimos tempos, com o avanço dos celulares, têm ficado com a coluna mais pra dentro normalmente, sabe? Essa postura de quem tá mexendo no celular, meio relaxada de certa forma, mas que também é ruim. Isso não quer dizer que você precisa ficar com a coluna toda reta igual o David Jones direto, mas às vezes consertar a postura ajuda a gente a ficar mais relaxado do que tão focado assim, sabe? Tipo, quando você quer jogar sério e você se inclina pra frente na cadeira, obviamente que... Não sei se isso funciona, mas enfim. Nem sempre ficar assim é positivo, então adotar uma postura mais relaxada pode te ajudar a, de fato, a relaxar. Solução de número 7. Use Discord. Pois é, a que ponto chegamos? Pelo menos pra mim, jogar em call ou com outras pessoas, ou ouvindo música também faz muita diferença. Então, aproveita aquele momento que você tá jogando pra também botar o papo em dia, ou jogar com os amigos, ou ouvir aquele álbum da Lana Del Rey. Ou convide seus amigos pra sua casa, vocês podem até comprar algo pra comer, ou tentar cozinhar algo, e jogar alguns party games. Inclusive, eu gosto muito disso e alguns dias atrás eu me deparei com um post do Reddit que um cara perguntava se na vida adulta as pessoas continuavam jogando mesmo que antes. E aí eu falei que eu gosto bastante de chamar os meus amigos, ou enfim, as pessoas que eu jogo, da minha família e tal, pra vir aqui em casa e aí a gente conecta os controles no computador e joga algum jogo. E é um bom tempo pra jogar e pra colocar o papo em dia e tal. E eu gosto muito de fazer isso. Solução de número 8. Pense sobre evitar se estressar. Isso remete diretamente à primeira solução, pois você precisará identificar suas contingências e saber como evitar se estressar através do seu Mindset Sigma Based Shed Red Pill.
Não, sério. Sempre que for jogar aquele jogo que te cessa, use estratégias que funcionem para evitar isso. Pra mim, o estresse acontece porque eu quero que tudo seja perfeito e que eu não perca nenhum jogo. Então, antes de iniciar uma jogatina, eu penso, eu quero relaxar, não compensa se estressar, não preciso ganhar tudo, não preciso de perfeição. Talvez pra você isso envolva lembrar que são apenas pixels ou que xingar os outros é muito imbecil ou que seu teclado foi caro pra caramba e quebrá-lo te dará um prejuízo imenso. Cada caso é um caso, mas em todos eles, tente se imaginar em terceira pessoa para usar a linguagem gamer. Olhe para o que você está fazendo e veja como você parece um animal fazendo isso e crie um ambiente que evite os excessos e o estresse. Evite jogar no escuro, com volume muito alto, abra as janelas, deixe pelo menos uma luz fraca ligada, coloque umas plantinhas no seu quarto, nem que seja umas plantinhas de prático. Ainda sobre Mindset, a nossa solução de número 9 diz para ver uma perspectiva maior. Isto é, você é privilegiado por ter a oportunidade de jogar em um país onde uma placa de vídeo custa um rim. Então, reconheça esse privilégio e perceba quão bom é poder jogar e quantas boas experiências os jogos te proporcionam. Isso pode te ajudar a aproveitar as oportunidades de jogar e a perceber o quão fantástico esse jogo que te excessa pode ser. Talvez para você seja difícil reconhecer essa oportunidade de poder jogar aula e colocar a sua vida e as oportunidades que você tem numa perspectiva maior. Pode ajudar a reconhecer o quão você é privilegiado. E aí você não vai ficar se perguntando, o que eu jogo agora? Mesmo tendo uma biblioteca gigantesca, entende? Às vezes a gente tá tão preocupado com o GTA 6, que vai lançar por 600 conto, que a gente acaba não percebendo que o GTA San Andreas ainda tem muita coisa legal pra ser feita, talvez. E aí você, sei lá, passa em algum lugar e tem um menininho se divertindo jogando Free Fire, tá ligado? E aí você coloca a sua vida em perspectiva e percebe o privilégio que você tem de poder comprar um jogo de 600 conto à vista e poder jogar no lançamento e tal. Então, ter as oportunidades que eu tenho me ajuda a perceber que eu sou privilegiado, de que eu preciso aproveitar as coisas que eu tenho, em vez de estar brigando por coisas que eu não tenho, sabe? Em vez de estar querendo sempre mais e não aproveitando o que você tem. Não esnobe as coisas que você tem, desejando coisas que você não tem. Porque um dia você desejou ter as coisas que hoje você tem. A nossa última solução, saiba quando parar. Talvez nada disso funcione, e aí você precisa parar de vez. Até porque muitos desses jogos têm um potencial de adição altíssimo. Principalmente diante da exposição precoce. É muito estímulo, é muita luzinha que pisca, é muita coisa. E são viciantes. Qualquer coisa que é competitiva, a gente é naturalmente competitivo. Então, isso vai levar a gente a querer jogar cada vez mais. Só que antes de chegar nesse ponto, pare de jogar por um tempo, dê intervalos maiores entre as jogatinas, faça pausas regulares enquanto joga, jogue um jogo que te estressa intercalando com o que te acalma ou o que não te estressa. E se nada disso der certo, para de jogar, velho. É a última solução. E no final, acho que é mais ou menos isso que eu tinha pra falar. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like, considere se inscrever, é de graça. E antes que eu esqueça, aproveite o dia.